Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar das maiores mentiras sobre os X-Men. Então, a gente fez um post aí no Instagram, bombou sobre as maiores mentiras. Aí tem gente que ainda, assim, agora é a hora da pós-verdade mesmo, né? A gente fala a verdade e a pessoa não, assim, ela quer acreditar na mentira, né? A gente viu muito isso, mas muitas pessoas também, legal, que assim, o pessoal curtiu, assim, gostou, me falou, pô, realmente e tal. Mas a gente achou bastante curiosa algumas reações e como também fez, né, fez bastante sucesso, até por conta do desenho, né? Tá voltando agora a segunda temporada de X-Men 97. Enfim, hoje a gente vai detalhar um pouco essas mentiras e vai conversar um pouco sobre elas então, dar mais ou menos. Se você de repente foi uma das pessoas que não estava muito convencido das mentiras, né? Então vai ouvir esse podcast, quem sabe a gente consegue te mostrar a verdade, né? Porque por muito tempo a gente achou, né? Aí algumas pessoas têm essa crise que a verdade, uma vez que ela é dita, ela é imediatamente aceita porque qualquer um reconhece a verdade como verdade, né? Se isso foi verdade em algum momento da história, hoje infelizmente não é mais, né? E aí eu tava vendo que esse ano faz 10 anos que a palavra, lembra? Uma época lá, a palavra pós-verdade foi eleita a palavra do ano, você lembra dessa? Caralho, já faz 10 anos. Faz 10 anos isso, meu caro, faz 10 Porra! anos. Bom, Nossa Senhora. e pra falar das maiores mentiras X-Men, tô eu, Bruno Andriotti, o Nerd Bunny, e como sempre, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Não, tanto no X-Men quanto no X-Files, a verdade é o X da questão, hein? Porra. Exatamente. Bom, então vamos lá. Quais são, então, né, os mitos? Deve ter mais, claro, né, envolvendo X-Men, mas a gente selecionou um. Então, qual que é a mentira número 1? Mito do sucesso imediato em 63. Então, a gente tem muito, né, principalmente por conta, né, da mitificação que houve em torno do Stan Lee, do Jack Kirby, do sucesso da Marvel, né, ali nos anos 60, que destronou a DC e tal. A gente tem um mito de que esses personagens eles foram sucessos instantâneos, né? Que assim, e aquilo foi meio que tomando o mercado de uma hora para outra. De fato, alguns personagens fizeram bastante sucesso, né? Que até teve esse boom, mas o X-Men não foi um deles, né? Ao contrário, né? O título ele foi nunca vem, pelo menos nessa primeira fase aí, né? A gente tá chamando assim, não vendeu, não vendia muito bem, um dos títulos menos populares da Marvel, inclusive, né? E aí, inclusive em 1970, né, na edição 66, as histórias inéditas foram canceladas, ou seja, não valia a pena eles perderem tempo fazendo novas histórias, então era melhor só fazer republicações, né, dos títulos e tal. E aí foi até interessante porque alguém comentou, eu não lembro quem eram os roteiristas à época, né? Um pouco antes do cancelamento, né, digamos, dessas histórias inéditas, que na verdade a Marvel, o cara comentou assim, não, mas na verdade o cara até, isso é realmente documentado, né, de que eles receberam um reporte que na verdade as vendas estavam melhorando, né? Só que eles receberam esse reporte, como demorava um pouco esse feedback na época, né? Eles tomaram essa decisão então de cortar, que eles não sabiam que tava melhorando as vendas, né? O cara queria argumentar isso, né? Que na verdade... Só que assim, o fato de ter melhoria nas vendas não significa que o jeito que a pessoa que comentou lá, Que tava bombando. Exato. Do jeito que ele comentou, dava a impressão, não, porra, tava bombando, quer dizer, ninguém percebeu, tava bombando tanto que demoraram Isso. 3, vendia tanto que demoraram 3 meses pra você descobrir, pô, não faz sentido, não faz nenhum sentido, né? Ainda que a melhor, parece que, ao que eu apurei, isso é verdade, parece que teve mesmo esse Essa reporte. melhoria aí. Mas é isso, mas que, obviamente, veja, ficou 5 anos, né, sem Só fazendo impressão. republicar. Então, assim, não faz sentido, se fosse tanto assim, né? Porque, assim, é Exato. impressionante, cara, assim, por exemplo, só para dar tudo bem, vai ser, não sei se é um bom exemplo, mas quando saiu Action Comics 1, né,
aquilo foi tão avassalador, né? O sucesso de vendas foi tão estrondoso que por isso que inclusive gerou uma primeira onda de super-heróis, porque toda a editora queria ter um negócio que vendesse Sim. tanto quanto, né? E veja, e você começou a botar o Superman lembra, o Action Comics, inclusive tá saindo agora um facsímile, né, da Action Comics, da Action Comics 1, né, que tem todas as histórias, é bem legal e tal, mas Action Comics era uma antologia, né, não era uma revista... não era o quadrinho Superman. do Superman. Mas, assim, a DC, quando ela percebe... Isso realmente tem um delay, né? Mas você vai ver que a partir de determinado número da Action Comics, é só o Superman na capa. Porque era o que vendia. Era o personagem que mais vendia. Era o que as pessoas queriam. Então assim... claro, a percepção, né? Não tinha um feedback imediato aí de venda, mas eu achei curioso essa argumentação da pessoa falando, não, mas tava fazendo isso, esse cara não tava assim, não era. Não, mas o pessoal não tá preparado para as grandes verdades, né? Como a gente falou no começo, né? Uma outra grande verdade da Marvel é que, por exemplo, outro personagem criado ali na década de 60 que só fez sucesso quando foi para o cinema já no século XXI foi o Homem de Ferro. Que Homem de Ferro que vendia Homem de Ferro, imagina, é um personagem totalmente secundário, totalmente linha B da Marvel, foi linha B da Marvel durante a história praticamente inteira da editora, e aí a galera conheceu depois e fala, nossa, Homem de Ferro, personagem zero, assim. Mas essa é a verdade. Se você não está preparado para essa verdade, meu amigo, sabe que eu lembrei? O pessoal lá do TV Quase, lá do... Eles chamam lá do Choque... Não, Choque de Cultura não, do... Choque de Cultura também. Do Falha de Cobertura. Falha de Cobertura. Diz que o professor Serginho, lá da Pereira Nunes, eu esqueci o nome do ator, diz que ele tava no aeroporto. E aí chegou um cara pra ele e falou assim, cara, eu torço pelo Vasco, então você tem que falar bem do Vasco. Aí ele falou certo, assim, eu não posso falar bem do Vasco. Porque assim, eu não posso faltar com a verdade, né? Então assim, eu não posso falar bem. Aí o cara virou pra ele e falou assim, mente pra mim. Né? Muito bom. Então tem uma galera que acha que é um pouco isso. Fala assim, não, cara, eu amo X-Men. Você não pode destruir essas crenças. Mente pra mim. Fala pra mim, né? Que isso foi um sucesso estrondoso. Tal. Não foi, gente. Muito bom. Bom, então essa é a primeira mentira, tal. A segunda mentira, a metáfora dos direitos civis nasceu pronta, né? Então a gente acha, né, que X-Men sempre foi sobre luta, sobre preconceito, sobre uma luta de minorias, tal. E isso estava lá desde o começo ali, né, nessas histórias, quando na verdade não. Né? Assim, essa coisa deles nascerem com poder, isso também é bastante conhecido, né? O Stan Lee só tava saco cheio de inventar cada hora um acidente esdrúxulo, sabe? Uma desculpa qualquer ali para uma origem complexa, né? Para justificar, né? Uma mega origem. Já nasceu, já era, já aceita, né? Inclusive, assim, o nome original dos X-Men eram Os Mutantes. Só que aí o Martin Goodman lá, que era o editor, falou assim, olha, assim, os caras não... O que é mutante? Aí o Stanley mudou para X-Men meio que para falar extra, né? Como seria um extra power, né? Esse X, né? E aí também achei curioso que alguém comentou assim, mas desde a número 1 você tem a questão do preconceito e tal. Eu falei assim, cara, não tem. Assim, o que você tem, o máximo que você vai ter nessas primeiras histórias, né, você vai ter um medo meio que genérico, né, dessas pessoas com poderes, que é o mesmo medo que as pessoas têm do Hulk. Não sei se você, mas nas histórias lembra, o Homem-Aranha, principalmente por conta também da propaganda negativa do Clarim Diário em cima dele, ele é visto, muitas vezes ele é mal visto pela população. Ele é visto como um vilão. Então a questão da aranha também podia ter alguma coisa de repugnância. Então tem
essa dubiedade mesmo. Aliás, a Marvel é conhecida exatamente por criar esses personagens dúbios, assim, né? Que não seriam heróis, só você bate o olho e você reconhece que é um herói, né? Você tem uma certa dificuldade ali. Isso é interessante, né? Isso foi uma das coisas interessantes da produção da Marvel nos anos 60. Então claro, retratava-se nas histórias a população com medo desses personagens mas isso não é preconceito, né? Medo diante daquele poder totalmente fora da escala humana que aquele personagem representa. Aliás, os X-Men originais são mais brancos que eu. O bando não, exatamente, os X-Men originais são um bando de wasp, cara. Pô, assim, eu falei... porque passaria, se eles não manifestassem o poder, passaria incólume, assim. Então eles não são uma minoria que você reconhece só pela presença deles, né? E todo o resto desse panteão aí dos X-Men que foi introduzido só a partir de 75, que aí você inclui um personagem negro, um personagem canadense, um personagem, né, aí tem os Morlocks, então assim, tem variações complexas, né, que vão dar essa camada mesmo então, eles são uma minoria e eles são uma minoria que tem a questão da diversidade como uma chave também ali. O único original que ali que distou é o anjo, mas ainda assim o cara distou para virar um anjo, que também já não chega a ser né, porra. Se fosse um monstro, seria outra coisa. Sim, e o Fera também ali pode, mas assim, nada que passasse por um não humano, né? Mas eu tô aqui com a X-Men X-Men aqui 63, isso é o Xavier falando aqui, ó. Meus pais trabalharam no projeto da primeira bomba atômica, assim como vocês também são um mutante, né? Ele tá falando isso pros alunos, né? Pros times de X-Men. Assim como vocês, eu também sou um mutante, provavelmente o primeiro homo superior, né? Tenho o poder de ler mentes e projetar meus próprios pensamentos na cabeça de outras pessoas. Porém, quando eu era jovem, as pessoas comuns me temiam, não confiavam em mim. Percebi então que a raça humana não estava preparada para aceitar pessoas com superpoderes. Então note que não tem, assim, não tem medo dos mutantes, não tem medo do homo superior, que já está colocado aqui, mas tem medo de pessoas com superpoderes. Então é um medo mais geral, né? Como você estava falando, é uma desconfiança geral. Então aqui e decidi, né? Então não estava preparada para estar pessoal com superpoderes e decidi construir um refúgio, uma escola para os meus X-Men, né? Enfim, sim. Só para a gente deixar claro aqui o argumento e mostrar que isso foi uma construção. E de fato, né, isso vai ser construindo, vai sendo construído ao longo das edições, né? Então, assim, isso não nasceu pronto, né? O problema, né, é que a gente tem uma parte também que a galera, talvez, quem foi apresentado para o universo Marvel a partir dos filmes, principalmente, assim, ele não sabe quem foi o Stan Lee. Em que sentido? Ele sabe que é um senhorzinho simpático que aparecia ali, né? É o criador deles, pô, que legal, ele faz, todo o filme ele aparece e tal, mas não, sabe que o Stan Lee era um mega picareta. O Stan Lee falava qualquer coisa que parecesse interessante para ele, então se ele viu que em um determinado momento que isso, né, essa coisa da metáfora dos direitos civis, preconceito, ele falava isso, falava assim, não, realmente eu inventei, ele inventou tudo, né? Ele falava o que, assim, você não, assim, tudo ideia dele. Tudo ideia dele, né? A gente sabe, assim, quem curtia quadrinhos quem curte quadrinhos de verdade, ou quem curtia pelo menos, né? Assim, sabe que o Stan Lee foi um puta de um cuzeta e tem aquela, assim, não, aliás, quem é raiz mesmo, não gosta do Stan Lee, porque comprou a narrativa do Kirby sobre ele, né? Ele foi reabilitado, falar que cara bacana, tal, principalmente por conta dos filmes, e o grande público, um outro foi saber dessa história de sacanagens aí reiteradas do Stan Lee, né? Mas o resumo da ópera é, não bote a mão no fogo por nada que você vê do Stan Lee, assim, nada, mas ele falou que foi assim, sempre desconfie. Ele era um grande marqueteiro e
até hoje, depois de morto, continua marqueteiro. Pô, cara, por exemplo, tudo bem, você pode dizer que isso foi sendo construído, né? E alguns elementos já foram colocados ali pelo Stan Lee. Porque, por exemplo, né? Você tem lá o Bolivar Trask, né? Que é o cara lá do Sentinelas e tal, ele aparece em X-Men 14, que é de novembro de 65, que aí talvez você consiga já rastrear ali alguma coisa, né, já se encaminhando para essa coisa de um preconceito com mutantes e tal, né? Mas o nosso ponto é exatamente, veja, a gente não diz que a questão dos direitos civis, né, e das minorias, a gente não diz que ela não existiu, a gente não diz que ela não foi. A gente só diz o seguinte: que a metáfora dos direitos civis não nasceu pronta. É Só isso que porque a gente assim, tá falando, ela claro não que nasceu. aquele contexto 63, 64, 65 nos Estados Unidos é um contexto em que esse assunto de direitos civis estava muito agudo, né? Com o movimento do Martin Luther King, a luta pelos direitos civis dos negros, tal, o fim das leis de Jim Crow, né? Então tinha aí tem a morte do Kennedy, tem a morte do próprio Luther King em 68 e tal. Então era uma coisa quente, né, naquele tempo. Mas esse cenário, então, por exemplo, eu criei o Xavier inspirado no Luther King e criei o Magneto Calma aí, você já tá avançando. Não foi, na verdade não foi inspirado em coisa nenhuma, na verdade foi depois se associa a imagens dessas figuras lá na frente e inclusive usa. Então eu estava assistindo aí o desenho, né, a segunda temporada aí do desenho animado dos X-Men, e aí tem lá uma cena que o Xavier cita o Martin Luther King, fazendo exatamente essa ponte aí que todo mundo cita e tal. Mas isso não existia na concepção, não existia nas primeiras histórias. O próprio Chris Claremont, quando reorganizou os X-Men, também não se inspirou exatamente nessas figuras, se inspirou em outros contextos, porque já era um contexto da década de 70, eram outras as questões. Mas essas coisas todas dialogam, né? Agora, não foi criado com isso em mente, esse é o nosso ponto. Não foi criado com isso em mente, não foi criado com essa intenção, mas, claro, isso fazia sentido incorporar e aos poucos isso foi entrando no texto, até que em algum momento criou-se essa lenda urbana de que não, criou pensando no Martin Luther King e no Malcolm X. E não é verdade isso. Mas é claro que os assuntos se conversam, né? Bom, então o Maurício ali, ele já adiantou que a Mentira 3, que é o Xavier e Magneto, foram baseados em Martin Luther King e Malcolm X, né? Então tem isso, até porque, como eu falei, o Stan Lee também falava, né? Ah, não, realmente pensei tal, pensou porra nenhuma, né? Né? Vamos lembrar aqui, ó. Só pra você ver o absurdo. Veja, o Magneto era o líder da Irmandade dos mutantes malignos, né? Dos mutantes malvados. Pô, cara, não faz sentido, né? Né? Até porque o Magneto, ele é um vilão genérico, cara, assim, você olha ali, e aí depois já a gente entra nesse outro meio, mas é isso, nas histórias originais, o Magneto era um vilão genérico, o Xavier também é um mentor também, era tudo muito genérico, né? Essa profundidade que a galera aqui também vamos também ser sinceros, tem uma galera que não leu nada, da onde ele conhece os X-Men? Do desenho, né, que tá bem adaptado e tal, mas que fez, né, os X-Men bombarem de popularidade com a adaptação das principais sagas e boas adaptações, né? Eu revi, né, quando saiu a primeira temporada, eu revi alguns episódios da série clássica. Pô, cara, tem uns episódios ali que é muito bom. Sim, assim, com certeza. A adaptação muito bem feita, tal. Então, assim, foi um desenho que impactou, né? Assim,
tem muita coisa muito bem adaptada, e aí, nossa, lógico, na nossa cabeça vira tudo meio que um bolo só, né? Você não lembra mais aquilo que você leu, aquilo que você viu, tal. Mas o fato é que essas coisas, elas foram fazendo sentido depois, até por uma questão de outros roteiristas, né? E também das pessoas querendo ver isso, né? Fala assim, é possível, né? O próprio público fala assim, é possível fazer uma analogia. E a ideia de falar assim, pode não ter sido, eles não foram mesmo baseados, é óbvio que não foram, mas assim, a analogia faz algum sentido, né? Sim. Embora se você, né? Embora se você tem vários textos legais na internet aí comentando o quanto não faz sentido, mas mesmo assim, mas é interessante. E assim, e aí vamos lembrar que o Chris Claremont, né, que remodelou essa relação do Xavier com o Magneto, né, que deu esse passado pro Magneto, que a gente já vai entrar nisso daqui a pouco, mas a inspiração real dele não teve nada a ver, foram dois líderes políticos reais, dois líderes israelenses, judeus, né, que era o David Ben Gurion, né, que era lá um dos, ali no começo ali do Estado de Israel, que ele era que hoje, enfim, não tem nada disso, né, mas que era o sionismo socialista, né, do Gurion, que ele seria o Xavier, né, e o Menachem Begin, que era que seria o Magneto, que ele tinha uma postura de retaliação e autodefesa, né, em relação ao Estado de Israel. Tal. Então, assim, eram duas concepções, na verdade, ali que a relação dos dois é muito mais parecida nessa inspiração real do que propriamente no Magneto, no Martin Luther King e no Malcolm X. Ainda que, como eu falei, essas metáforas elas vão, né? O público quer ver isso, né? Porque uma coisa é como esses autores pensam esses personagens, outra coisa é como o público lê esses personagens. Né? Porque você, dependendo de quem é o público, você está mais ligado a determinadas ideias, determinados contextos. O tempo histórico em que você lê essas coisas também influencia muito, né? Então, de fato, que eu estava até em off, antes da gente começar a gravar, eu estava falando pro Bruno, esse desenho dos X-Men que está passando agora, né, que está trazendo de volta essa animação aí de 97, no contexto atual dos Estados Unidos, que tem a questão da imigração, do ICE, né, de uma polarização da população, né, quase que uma guerra civil, e aí você coloca de novo isso com uma metáfora nesse desenho, é interessante, porque faz com que o desenho tenha uma relevância para o momento histórico que não teria se a gente não estivesse vivendo essas coisas. Então, então, quem está vendo o desenho agora vai fazer paralelos em relação ao desenho de coisas que estão acontecendo agora nos Estados Unidos que não seria possível fazer em outro momento. Então, isso também, a gente sempre tem que considerar isso. Exato. Bom, então, não tem essa também. Então, o Xavier não é o Martin Luther King, o Magneto não é o Malcolm X, né? E aí a gente entra então na mentira 4, né? Que é a imagem do Magneto, né? Que a gente meio que tem essa origem cravada na nossa memória pelo desenho, pelo filme, etc, né? Pelos filmes do X-Men, que é o Magneto, ele era foi um sobrevivente do Holocausto, né? E aí por isso ele tem, né? Por ele ter sofrido aquela perseguição, ele, né, entende que ele nunca mais vai passar por isso, né? E aí ele tem essa motivação. Só que não era assim, né? Ele era meio que um cientista louco genérico, né? No começo ali dos X-Men. Essa origem, né? Que como um sobrevivente de Auschwitz, ela só apareceu em 81, né? Em X-Men, o Uncanny X-Men 150. Né? E aí, isso foi tão emblemático pro personagem que ficou, né? E essa ideia é muito boa, né? Vamos combinar, né? E, inclusive, que reforça o fato da inspiração verdadeira, né? Até para fazer essa releitura ali do Claremont, não tem nada a ver com Malcolm X, né? Tem a ver com essa questão judaica mesmo. Foi só em 81, né? Que isso foi de fato ali colocado no personagem, e aí, pô, é isso.
até hoje, né? Por isso que, assim, pode ver, né? Nunca deram outra origem pro Magneto. Né, assim, não teve uma releitura, tal, e aí toda hora você tem que ficar rejuvenescendo o cara, tem que inventar alguma coisa para rejuvenescer. Exato. Porque o tempo vai passando, o Holocausto vai ficando para trás, fica difícil, né? Mas você vê que isso é interessante também, porque, sei lá, daqui 50 anos vai ter que ter uma origem totalmente outra o personagem, né? Se ainda existiu a Marvel, ainda existiu os X-Men daqui 50 anos, sei lá, daí eles vão falar, olha, ele foi pego pelo ICE, ficou preso lá né, ficou preso foi separado dos pais, ficou, né, não tinha comida, e aí ele teve os poderes dele se manifestaram ali e tal, então aí virou o Magneto, entendeu? Isso daqui 50 anos vai ser isso. Vai ser o Trump, vai ser o grande vilão da época, né, que ele desenvolveu os poderes, e assim vai. Então, assim, isso, é retcon eterno, né? O quadrinhos é isso, é retcon eterno para atualizar. Então a gente não pode achar que uma coisa é canônica e que nunca mais vai. Não é possível. E inclusive, assim, já falando de releituras, né, já falando essas coisas, cara, tem uma HQ que eu vou recomendar que é bem interessante, que é o Magneto Testamento, porque o que é legal nessa HQ, né? Conta então esse passado, né, do Magneto no campo de concentração e tal, na perseguição. Só que o que é legal nessa HQ? Cara, você, na verdade, você acompanha uma criança judia vivendo aquele horror, né? E só meio que no final da HQ claro, você sabe desde o começo, né? Que é o Magneto, só que assim, podia ser qualquer criança ali. Né? Não precisava ser. Isso que é legal na HQ, né? Assim, não precisava ser um Magneto, né? Assim, poderia ser qualquer criança ali, só que calhou de ser um Magneto por conta que era, né? No meio daquelas pessoas, daquela desgraça toda, você tinha um mutante nível ômega ali, né? E também é legal que também tem pelo mesmo roteirista, né, que é o Greg Pak, tem o Caveira Vermelha encarnado, que mostra também, né, o que seria a juventude ali do Caveira Vermelha, e como ele poderia ser qualquer nazista ali, né, contando isso que é legal, eu acho, né, dessas duas histórias, né, quer dizer assim, mostra o horror do nazismo, né, por esses personagens da Marvel, mas eles não precisavam ser aqueles personagens, né? Então isso que eu acho bem legal nessas duas HQs, né? Fica aí a recomendação, tá? Bom, e aí chegamos então a nossa última mentira, né? Que é a mentira 5. O Professor X, o Xavier, ele é um santo, né? Ele é um santo pacífico, né? Então a pessoa mais boazinha do mundo. E aí várias pessoas comentaram, pô, essa 5 me pegou, cara, porque, né, a gente tem né, a visão do Xavier como um cara que realmente... um pacifista, né, que quer o bem da humanidade, né, então ele não vai fazer nada de errado, ele só faz coisa boa. Exatamente. Só que tem aquela coisa, né, ele fez várias sacanagens, né, ao longo dos anos aí, só vou lembrar algumas, né, então a Sala de Perigo, na verdade, era uma consciência alienígena, né, que o Xavier escravizou para poder criar aquela sala, né, criar aquele ambiente ali para treinar os X-Men, né? E aí os X-Men descobrem isso, né? Isso aí tá em Astonishing X-Men. E aí os X-Men descobrem isso. E aí o Xavier fala assim, não, mas, né, eles ficam horrorizados. Fala, como que você pôde fazer isso, né? Ele fala assim, olha, eu tive que fazer essa escolha porque eu precisava treinar vocês, eu não ia correr o risco de... Porque, querendo ou não, é um treinamento, né, que tem que ter um nível de realidade ali, vocês poderiam morrer no treinamento, né? Mas o que é legal também é que quando ele tem essa questão, ele não, assim, tem uma questão de poupar a vida dos pupilos, mas tem uma questão de, tipo assim, eu não podia perder os meus soldados, né? Então vai mostrando, né, que ele é bem, digamos assim, ele tem, não tem escrúpulos, né, para alcançar. Ele é bem pragmático, né, no sentido
assim, amoral. Exatamente. E veja, essa história é do começo dos anos 2000. Então, assim, não é agora. Encracou, ele virou um cuzão e tal, mandou, né? Sim, né? sim. Ele enviou uma equipe ali de secreta, né, pra morrer, e depois mexeu na memória da galera. Então, assim, não é de agora, isso é no começo dos anos 2000, cara. Foi, começo dos anos 2000, pra quem não caiu a ficha, faz mais de 20 anos que foi o começo dos anos 2000. Então, assim, não é alguma coisa de agora, né? E vários momentos, né? Que tem isso, assim. E aí eu achei engraçado que tem o pessoal como assim, mas isso aí do Xavier não ser bonzinho é um retcon. Meu querido, é tudo retcon. Não sei se você sabe, sim. Tudo é retcon. É o que a gente tá mostrando aqui. Nada nasceu pronto, né? Ainda mais esses personagens aí que tem aí seus 60, 70, né? Dependendo, 60, 70, 80, 90 anos ali, pega, né? O Superman, o Batman, assim, tudo é retcon, pouquíssimos elementos estavam ali no original, né? Pouquíssimos elementos nasceram ali, né? São muitas camadas, muitos autores, tal. Então é isso, cara, assim, tudo é retcon. Tem algumas coisas que se mantêm, né? Ou que eles tentam manter. Né? O Magneto é a favor de que os mutantes vivam separados dos humanos, ou afastados dos humanos, e o Xavier é a favor de que haja uma convivência entre humanos e mutantes. Isso é uma coisa básica que se repete em todo o retcon, né? Mas o Magneto também ele muda de ideia, ano sim, ano não. Então tem um ano que ele ano par ele acredita na convivência, no ímpar ele quer destruir a humanidade e fica nessa. Né? Cada hora tá de um jeito, o cara não se decide também, é isso. Mas digamos, são ideias. Não é que o cara vai, sei lá, ter uma ideia de que. Sei lá, uma ideia de que vamos então promover aqui uma miscigenação como objetivo, assim, vamos então, nós mutantes vamos engravidar todas as mulheres humanas, que é para resolver essa porra. Por exemplo, poderia ser uma solução, uma proposta. Nunca ninguém teve essa proposta, graças a Deus, pelo amor de Deus, não façam esse quadrinho, porque é muito ruim. Não, isso aí não nem acho que é cancelado. Os caras da Marvel, os caras nem deixam, os caras o editor barra na hora. Não, mas eu tô dizendo, você vê, tem algumas balizas, digamos, né? Mas fora essas balizas, o resto é tudo retcon mesmo. E os personagens vão mudando, né? E também para ficar interessante, né? Para os autores, às vezes você inverte as posições, às vezes é isso, né? Porque isso cria um interesse no público de continuar lendo, de continuar acompanhando. Não, é exatamente isso, assim, porque, aliás, é isso que faz, assim, se eles tivessem permanecido todos, por isso que eu acho o super-herói tão interessante, né, esses mais longevos aí, né, porque é isso, assim, você consegue ver as mudanças históricas por meio desses personagens, né, as ênfases que vão sendo dadas a determinados aspectos, né, os elementos que vão sendo incorporados, né, então, assim, estudar a história a partir de super-heróis, que é o que eu fiz, né? Eu vou fazer o jabá aqui, né? Que é o que eu fiz no Verdade e Justiça, a América. Como é que é? Já esqueci o título agora. O Superman das Origens da América. Exato, Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump é o que tem no livro. Então, se você tiver interessado, aí vai lá no site da editora Comênios, tá? Você pode adquirir. O livro, se você ajudou a gente na campanha do super-heroísmo, História, Política e Linguagens, né? O livro que tá para sair, então teve uma galera que comprou também o livro junto, cara, em setembro, né? Tá tudo certo aí, por enquanto, com o nosso cronograma, né, Maurício? Sim, tudo certo, eu tô diagramando o livro e daqui a pouco vai pra gráfica. Exatamente, então tá tudo certo, pode ficar tranquilo aí que você vai receber o livro, quem comprou só aí, você vai receber, quem comprou o Verdade e Justiça também receberá. Mas voltando aqui, então é isso, cara. Esses personagens, eles são muito ricos por conta disso, né? Eu acho muito, muito interessante, né? São muitos autores trabalhando, né? É uma narrativa compartilhada que se estende por décadas, né? Então é muito interessante. E o que a gente quis mostrar, na verdade, com esse post é isso, assim, é lembrar, né? Dessa questão, né? Primeiro de checar as fontes sempre,
né? Né, sempre fazer essa verificação. Eu achei legal que teve um cara, né, uma pessoa que compartilhou esse o nosso post, assim, ele colocou assim: historiadores combatendo fake news onde quer que elas estejam, né? Isso Excelente. achei, Muito não, bom. achei legal, né? Mas é isso, né? Então, e é legal porque é uma história, né? Principalmente se você tem acesso a fontes em inglês, é uma história que tá, eu acho que tá razoavelmente bem documentada. Bom, então é isso, galera. Essas foram as nossas mentiras. Aí, se você lembrar de mais alguma, deixa aí nos comentários. Vou lembrar então vocês de curtir, seguir a gente, aliás, curtir e se inscrever se você está ouvindo isso no YouTube, fazer um comentário aí se você lembrar de fake news, ou então de repente alguma questão aí que não ficou muito, se você tem alguma, de repente a gente passou por algum aspecto muito rápido, tal, se quiser algum, né, se tiver alguma dúvida tal, a gente coloca aí. Se você notou algum equívoco também nosso, né, porque ninguém é perfeito, coloca aí também, né, nos comentários, então, ou no YouTube, ou no Spotify, tá? Então, se você tá ouvindo no Spotify, nos segue aí no Spotify, dê 5 estrelas, né? Vai lá no Instagram, @quadrinheiros, ou no Facebook também, Quadrinheiros, segue a gente. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo Papo Quadrinheiro. Mythical Man.